direto ao ponto. A General Electric conseguia substituir um de seus principais presidentes da divisão com apenas 24 horas. Substituição em 24 horas, enquanto a sua empresa entra em pânico quando um gerente pede demissão. No Zestcast de hoje, gente, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos revelar ferramentas poderosíssimas, visuais e secretas que as maiores corporações do mundo usam para mapear talentos, mapear comportamentos, prever riscos, retenção e tomar decisões de sucessão de milhões de dólares. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Frente com a Manu, nosso podcast aqui do nosso canal. Manu, o livro ele começa esse trecho tratando do primeiro elemento essencial, ligar o processo de pessoal à estratégia. Muitas empresas traçam metas ambiciosas para daqui 2 ou 5 anos, mas esquecem de perguntar se tem as pessoas certas para executar essa nova rota. E como fazer essa conexão de forma prática? Gente, o negócio é fazer avaliação de desempenho, né? E ter esses marcos e entender o que a empresa quer, fazer a conexão entre pessoas e a estratégia. Quais são esses marcos da estratégia que aqui o livro traz para a gente? Olha que interessante. A empresa tinha uma estratégia, tornar-se um provedor global de primeira linha dos sistemas para vários tipos de cliente. Isso era o que eles queriam fazer. E aí, eles traçaram o quê? Marcos, para eu me tornar, né, essa empresa se tornar provedor global de primeira linha dos sistemas para vários tipos de clientes, ele ia se tornar isso de uma vez? Não. Gradativamente, esses marcos precisariam ser atingidos para você chegar lá. E aí eles colocaram assim, no curto prazo, até 2 anos, ir além da linha de produtos atual, rumo à venda de soluções, lançar uma nova iniciativa para expandir os serviços da base instaladas, garantir novo know-how em tecnologia. É a base, é o colchão, é o que eles precisavam para sustentar do que eles queriam, que é ser o provedor global de primeira linha dos sistemas que eles tinham setado lá, que eles queriam. Aí, no médio prazo, de 2 a 5 anos, eles tinham que buscar expandir a penetração dos segmentos atuais de clientes, desenvolver abordagens intermediárias para vender soluções para novos segmentos, ou seja, eles estavam expandindo o TAM deles, o tamanho de mercado, buscando, né, ocupar esse TAM e avaliar e envolver parceiros. Por quê? No primeiro passo, né, dos 2 primeiros anos, eles tinham ali o colchão. No segundo passo, eles estão expandindo e atingindo novos mercados. No longo prazo, quais eram ali os objetivos? Tornar-se pioneira de uma tecnologia que avança os saltos, formar alianças mais úteis, desenvolver ideias para fornecimento de custo baixo. E para isso, o que a gente tem que fazer, gente? Desenvolver o pool de liderança por meio de melhoria contínua, profundidade no plano de sucessão e reduzir ali o risco de garantir que você está tratando os riscos em relação à retenção de talentos. Então, a grande sacada aqui é que o líder precisa olhar esse mapa e avaliar de forma realista. Quem da minha equipe atual tem capacidade de ir para o próximo nível operacional dessa estratégia, no curto, médio e longo prazo, né? Onde nós teremos que treinar ou contratar, né, novas pessoas para sustentar esse crescimento. E aí é o grande tema que a gente chama de xadrez de gente e entender como que a gente opera, né, esse bloco de pessoas, conhecido como matriz de lideranças. O livro ele apresenta uma ferramenta visual poderosa, como tu falou, a matriz de avaliação da liderança que compara o desempenho com o comportamento. Manu, e como funciona esse quadrante na prática? E por que ele é tão revolucionário? Olha, isso é muito interessante, porque ele traz, inclusive, uma figura gráfica, e a gente vai compartilhar aqui, ele traz uma figura onde a gente avalia desempenho e comportamento. Essa matriz é o divisor de águas entre o amadorismo e a gestão profissional.
E eu gosto de tratar este termo técnico de gestão profissional como gestão estratégica. Ele cruza essas duas variáveis que eu comentei, desempenho e comportamento. Desempenho, se a pessoa entrega ou excede as metas numéricas. Comportamento, como que ela age com os clientes, com a equipe e se vive os valores da empresa. Como ela entrega esses resultados. Uma coisa é o quê? É o desempenho numérico. O desempenho numérico, né, que é o que a gente está falando, é o que a pessoa entrega. Então, ela entregou 100 clientes, ela entregou 100 milhões de faturamento, né? Se a pessoa entrega ou excede essas metas numéricas. Mas como que ela fez isso? Esgoelando o time ou cuidando e desenvolvendo o time e fazendo ali uma matriz de sucessores. Então, esse ponto, né, o livro traz um ponto crucial que a gente comentou num dos episódios anteriores, o caso real de uma executiva, a Susan, que era vice-presidente de marketing. No papel, em 2001, ela era fantástica, excelente visão estratégica, com foco nos clientes, mas em 2002 ela perdeu duas grandes contas, uma em Hong Kong e uma na França. E em vez de simplesmente demiti-la ou ignorar o erro, a liderança usou um resumo, né, dessa melhoria contínua com ela para traçar um plano cirúrgico. Identificaram que ela precisava de mentoria específica na área de contratação e desenvolvimento de pessoas. Ela foi classificada como uma profissional de alto potencial e sucesso provável para assumir a presidência de uma divisão no futuro, mas precisava-se ter um plano claro de desenvolvimento para os próximos 2 a 5 anos. Então, essa ferramenta ela impede que você descarte um talento valioso por causa de uma oscilação pontual ali na avaliação de desempenho dela. E aí, gente, nesse exemplo, né, de usar essa ferramenta metodológica da avaliação dos colaboradores, onde a gente cruza os eixos de desempenho e comportamento, desempenho, o que está entregando, né, os números e como está entregando, o livro traz um exemplo muito prático dessa plotagem desses dois eixos. Vamos mostrar para o pessoal aqui, Vanessa? Então, aqui ele traz essa figura, que é o resumo dessa avaliação da liderança, onde você tem ali pessoas que estão abaixo dos padrões, do lado esquerdo do eixo comportamento, no meio, quem está dentro dos padrões, e do lado direito, quem excede esses padrões. E no eixo desempenho, abaixo, dentro e excede. Então, quando a gente analisou isso, né, quando o livro traz essa análise, ele traz aqui as pessoas e a plotagem de cada uma delas. Então, estrelinha, alto potencial, a bolinha pode ser promovido. Aqui, o quadradinho, profissional experiente. Aqui, o triângulo, muito novo. Aqui, precisa de muita orientação ou um novo emprego, para onde que a pessoa tem que ir. No caso aqui, que está abaixo dos padrões de comportamento, tem o desempenho alto, que é o Rogers, mas ele tem o comportamento abaixo dos padrões. E o X, quem que precisa mudar de emprego? No caso aqui do Stone, porque ele não tinha nenhum dos eixos, né, que ele estava plotado. Essa matriz, gente, ela nos ajuda a montar esse mapa de lideranças e saber o que cada uma delas precisa para traçar um plano estratégico que faça sentido e que funcione e que tenha ali alvos claros a serem atingidos. O que está por trás disso, né, Vanessa, da avaliação de desempenho? Óbvio, eu vou dar aqui um resumo de como que funciona. A gente tem que avaliar comportamentos. Como que a gente avalia comportamentos? Baseado em valores. Valores em competências, competências em comportamentos observáveis e cruzar com o sistema de metas, que a gente já falou bastante aqui no canal, que são sistemas de incentivos, que são os quadros de metas, que são o que ele entregou, né? E como ele entregou. Então, desempenho é o que ele entregou e comportamento é como ele entregou. Então, aqui, gente, este é um exemplo do tipo de trabalho que a gente faz aqui na consultoria, né? A gente, no último episódio, contou sobre um modelo de uma avaliação de desempenho de uma empresa que tinha lá os seus 180 itens e que tinha suas especificidades para poder ter aquele momento, até aquele momento da empresa, e como que a gente revisitou e transformou esse modelo de avaliação de desempenho, que nos permite a fazer essa plotagem aqui, nesse exemplo que o livro traz. Então, voltando aqui para o nosso review do livro Execução,
essa executiva, né, a Susan James, que estava ali projetada dentro da avaliação, só voltando aqui rapidinho, a Susan James, que no caso está aqui o sobrenome, ela era um alto potencial, porque ela estava entregando, né, ela estava excedendo ali todos os padrões, e ela tinha traços para os próximos passos dela. Quais próximos passos dela? Atrelado aos próximos passos da empresa. Lembra, eu falei, o que eles queriam de marcos da estratégia no curto, no médio e no longo prazo. Então, ela precisaria ali de desenvolver. Mas vamos voltar aqui para o nosso roteiro, que aí é o que a gente vai falar do dilema da sucessão. Então, nesse plano estratégico, tinha muito claro ali, mas como trabalhar o dilema da sucessão? Manu, e o livro aborda também como as gigantes do mercado criam um verdadeiro banco de talentos para preencher posições cruciais em questão de horas, evitando o risco de inércia ou de promover a pessoa rápido demais antes delas estarem prontas. E para ilustrar esse processo de decisão de sucessão, os autores compartilham o debate entre dois candidatos ao cargo de presidente de divisão, que é o Paul e o Roger. O que aconteceu nesse caso, Manu? Então, gente, no caso deles, é um caso clássico de cabo de guerra de sucessão, que a gente chama, né? Havia dois candidatos para suceder um presidente e que iria se aposentar em um ano. E aí tinha um caso, 40 anos, profissional de marketing brilhante, muito popular, apontado pelo CEO como candidato ideal, com alto potencial para ser o futuro CEO da empresa em mais ou menos, né, 7 ou 8 anos. E o Roger, de 50 e poucos anos, um operador experiente que já havia liderado com sucesso 2 divisões muito complexas, mas com apenas 6 anos para se aposentar. Não era visto como um candidato a CEO, porque ele já estava ali numa curva da carreira. O CEO queria forçar a barra para escolher o Paul. No entanto, o presidente da divisão e o comitê sênior decidiram fazer perguntas mais profundas, debaterem o caso dele por longas 4 horas. E aí eles perceberam que o Paul, que era cotado ali como o candidato né, a assumir, nunca havia assumido a responsabilidade direta sobre perdas e ganhos de um P&L. Um P&L, uma unidade de negócio, né? E nunca tinha enfrentado condições adversas de mercado. Ou seja, a avaliação dele estava pautada num cenário propício a dar certo. E a avaliação dele, os resultados dele, ou seja, o que ele entregou de desempenho, era um cenário fértil e propício a ter entregas de sucesso. O histórico de sucesso dele eram cenários fáceis. Né? O grupo concluiu que, diante de uma crise ou necessidade de corte severos de custos, o Paul não estava pronto, porque ele não tinha vivenciado essa jornada, né, em cenários adversos, e ele poderia falhar. Além de perceberem que havia superestimado o seu potencial. No final, eles escolheram o Roger para o cargo, porque tinha vivido cenários adversos, tinha tido a liderança em 2 divisões complexas, né? Mas ele tem essa questão da possível aposentadoria, né? Mas eles podem fazer um trabalho também de ou mapear outros talentos, né, enquanto a gente está subsidiado aqui pelo Roger, e fazer isso ou traçar outras rotas, né, que não sejam os talentos internos. Então, gente, avaliar desempenho não é só sobre números, é sobre qualidade desses números. O que eu quero dizer com isso? Num cenário fértil, onde você foi lá e avaliou os números friamente, somente o número, beleza, atingiu, mas em que cenários isso aconteceu? Isso é super importante. É o que a gente chama de avaliação qualitativa. É entender de forma sistêmica o que está envolvendo aquele caos que a gente está analisando, né? Então, é um pouco sobre isso aqui de avaliação, né, que a gente queria contar, Vanessa. Muito bom, Manu. Ô, Manu, isso nos mostra, né, que o potencial sem teste de estresse na adversidade é apenas uma aposta perigosa, né? E, Manu, como esse nível de profundidade e rigor em pessoas se conecta com o trabalho da Zest, né? O trabalho que a Zest realiza hoje no mercado. Então, gente, eu acredito que todas as ferramentas de gente de gestão, elas são aplicáveis a diferentes tipos de complexidade de negócio. Pequenas e médias empresas, que é muito o tipo dos nossos clientes, né?
eles podem e devem aplicar isso aos seus negócios, numa exata estrutura, né, em que as gigantes também usam. Nós ajudamos a desenhar esses marcos de estratégia, a aplicar a matriz de liderança, a aplicar a avaliação de desempenho, a desenvolver essa avaliação de desempenho, que é tão importante, e estruturar planos de sucessão, né? O dono da empresa não pode depender da sorte ou de impressões superficiais na empresa. Ele na hora de promover, né, executivos e de buscar executivos, é preciso ter dados, metas e ferramentas estruturadas. Então, gente, o dono da empresa, né, empresários e empresárias, não podem depender da sorte ou de impressões superficiais na hora de promover alguém para cargos de alta liderança. É preciso ter dados, é preciso ter método, é preciso ter ferramentas estruturadas, né? E a gente, vamos falar a verdade, gente, chega de promover pessoas por amizade ou por proximidade ou nível de maturidade. Na metodologia aqui da Zest e do nosso livro querido, né, traz métodos rigorosos para você fazer um bom desempenho e avaliação de desempenho dos seus colaboradores. É isso por hoje aqui, gente. Muito bom, Manu. Nos vemos no próximo episódio, né, Vanessa? Com certeza. Foi uma aula, como sempre. Obrigada, gente. Sigam o nosso canal, ative o sininho, comentem o que mais vocês querem saber. Querem mais ferramentas? Alguém aqui está querendo alguma ferramenta que a gente deixe em algum lugar para vocês? Me conte aqui nos comentários que a gente quer deixar prontinho para vocês. Obrigada. Tchau, gente.